Polêmica, vereadores discutem reeleição da mesa diretora. Obrigatoriedade, é dado início ao processo de aferição anual de taxímetros. E ainda nesta edição, tempo seco aumenta a possibilidade de casos de conjuntivite. Tudo isso e muito mais, agora no TVU Jornal. Boa tarde. E ontem foi dia de sessão da Câmara. E devido ao Jogo do Brasil, a reunião que acontece às segundas-feiras foi modificada para terça-feira. E a maior polêmica foi sobre um assunto que nem em pauta estava e que ganhou grande repercussão. Os parlamentares discutiram a proposta que prevê a reeleição da mesa diretora. O atual mandato vai até o final deste ano e, se o projeto for aprovado, o atual presidente pode se candidatar e até ser reeleito por mais 2 anos. A sessão começou com 1 minuto de silêncio em homenagem aos 3 jovens votuporanguenses que morreram depois de se envolverem em um grave acidente no sábado. O grande destaque da noite foi a questão da reeleição da mesa diretora. Um projeto prevê que possa ocorrer a reeleição, algo que já existiu em outras legislações e que atualmente não está regulamentada. Hoje, o presidente deve ficar apenas 2 anos à frente da casa. Osmaer Ferrari e Jura utilizaram o tempo na tribuna para explicarem por que são contra a aprovação da lei. Sempre defendi 1 ano de mandato. Ah, mas é muito pouco, disse o presidente. Ele quer ficar 4. É muito pouco. Senhores vereadores, o objetivo desse senador que fala é para dar oportunidade para os novos vereadores a serem presidente dessa casa. Ou nós não temos competência para ser presidente dessa casa e temos que mudar a lei maior para viabilizar a possibilidade de uma reeleição. Isso não garante que ele vai ser reeleito, claro, mas abre a brecha. A nossa lei orgânica tem que ser debatida e ser alterada com coisas de relevância. Eu não entendo que nesse momento é relevante nós debatermos a questão da alteração da lei orgânica para viabilizar a reeleição. Eu sou contra, não concordo, acho que nós temos que dar oportunidade para outros vereadores. Por isso que eu disse, como eu fui presidente, foi uma outra situação e a lei já estava vigente. Não foi feito na época uma nova votação para que se mudasse a lei orgânica, como está sendo feito agora. Portanto, eu dou crédito, principalmente porque nós temos aqui mais, todos os 15 vereadores têm condição. Pedro Beneduzzi é a favor. O vereador também utilizou a tribuna para justificar a opinião. Não partiu de mim, partiu de outras pessoas daqui da Câmara e eu engajei junto com eles, que eu sou favorável. Eu acho que o presidente está fazendo um bom trabalho na Câmara. Agora, a democracia existe. Faz a votação. Se ele ganhar, ele é presidente. Se ele não ganhar, eu também sou candidato a presidente daqui. Eu também queria ser presidente. Eliezer Casale, atual presidente, também falou sobre os pronunciamentos. Se a lei for aprovada, ele pode ser beneficiado. No tempo da tribuna, se defendeu e respondeu aos questionamentos. Não foi uma iniciativa minha, foi iniciativa de um grupo de vereadores, de um grupo grande de vereadores desta casa, que me procuraram pedindo se eles podiam conversar com os vereadores e debater ideia. Evidentemente eu dei meu aval. Ora, é uma ideia que vocês têm, podem debater. Agora, se fosse de minha autoria, pode ter certeza que eu estaria fazendo reunião, pedindo voto. Entre os assuntos também discutidos na noite, a falta de vagas para os motoristas estacionarem no centro da cidade e as recentes mudanças realizadas no trânsito de Votuporanga. O vereador Meidão questionou Eliezer de algumas situações que já ocorreram na Câmara nos últimos 2 anos, como as portas da Câmara, que ficaram fechadas em 2 sessões, as luminárias colocadas há alguns anos que foram inutilizadas e também a sala com acesso à internet para a população, que foi desativada. Eliezer respondeu a todos os questionamentos do vereador. Em relação às portas da frente, as portas da frente ficaram fechadas por 2 sessões, em teste de algumas situações que vinham ocorrendo aqui na Câmara, mas já estão abertas desde a sessão passada. Sessão passada e essa sessão as portas estão abertas. As luminárias que Vossa Excelência mostrou são holofotes que foram colocados em cada coqueiro aqui da entrada principal da Câmara. E essa iluminação funcionou muito pouco. Não sei se o serviço foi mal feito. Essa iluminação ela não funcionava, ela ficava mais apagada do que acesa, porque acho que o serviço foi mal feito. A questão da internet,
também na sala que Vossa Excelência criou, foi uma discussão também em reunião com os vereadores. Vossa Excelência estava presente na questão de diminuir a sala. Hoje nós temos um computador ali na frente que atende as pessoas. Por quê? Na época, os jovens estavam utilizando Facebook, sites pornográficos, então não estava aí atendendo às necessidades. Foi feita uma reunião, Vossa Excelência estava presente, concordou com a desativação da sala. E depois das discussões na 22ª sessão ordinária, 3 projetos de lei foram aprovados, entre eles o que liberou R$980 mil para a compra de 2 retroescavadeiras, 3 caminhões e 3 veículos leves. E por acaso você se lembra do descarrilamento do trem em São José do Rio Preto, que deixou 8 pessoas feridas em novembro do ano passado? Então, na tarde de ontem, saiu o resultado do laudo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que comprovou que o excesso de velocidade foi a principal causa do acidente. De acordo com o coordenador de fiscalização da agência, a velocidade do trem era de 44 km por hora no trecho em que é permitido apenas 25 km por hora. As informações prestadas pela agência serão anexadas ao inquérito policial, que já conta com a perícia promovida juntamente pelo Instituto de Criminalísticas de Rio Preto e técnicos da Polícia Federal. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante depois de arrombar e furtar uma residência em Araçatuba na tarde de ontem. Ele fugiu pulando os muros de vários imóveis e foi seguido pela vítima, que deteve após golpeá-lo com um pedaço de madeira. Policiais militares de Jales prenderam ontem à tarde 2 traficantes com cerca de 4 quilos de maconha. Segundo informações, as viaturas realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram os rapazes em atitude suspeita. Durante a revista também foi encontrada boa quantia em dinheiro. O passageiro de um ônibus com destino à capital paulista foi detido por meio de uma denúncia anônima na tarde de ontem em Presidente Venceslau, com cerca de 9 quilos de maconha que trazia na bagagem. Segundo informações, ele receberia cerca de R$3 mil pelo crime. 3 garotos com idade entre 10 e 11 anos foram surpreendidos por policiais militares quando fabricavam cerol e preparavam pipas com linha cortante em Votuporanga na tarde de ontem. Através de uma denúncia anônima, os policiais tiveram a informação de que os garotos estavam fabricando a linha cortante e posteriormente iam soltar pipa em via pública. E na tarde de ontem, a Polícia Militar de Votuporanga registrou uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus da cidade de Riolândia, na área central da cidade. Uma jovem de 25 anos estava estacionando a moto na rua Pernambuco, em frente à Saev, e acabou batendo num ônibus que descia pelo local. Ela estava manobrando a moto e deu um arranco para frente e o ônibus vinha descendo. Nisso, o lado do pneu deu uma esbarrada nela. Nisso, ela caiu em cima da outra moto. Aí foi o tumulto aqui. O ônibus da Prefeitura de Riolândia estava trazendo pacientes e estudantes para Votuporanga. Alguns passageiros ficaram preocupados e foram socorrer a moça, que sofreu ferimentos leves. No instante no que houve a batida, eu desci do ônibus e socorri a moça até a frente da Saev, até a chegada do SAMU. Acidentes de moto têm sido muito frequentes em Votuporanga e região. No último final de semana, por exemplo, 6 pessoas morreram. De acordo com o motorista, a causa do acidente desta segunda-feira pode ter sido a falta de atenção da motociclista. Eu ia descendo a rua Pernambuco e a moça estava estacionando a moto, que ela estava estacionando, e eu buzinei para ela não sair com a moto. Aí a frente do ônibus passou, aí ela bateu na traseira, ela avançou para frente, ela deve ter assustado e avançou, relou, realmente só relou no ônibus. Aí caiu a moto em cima dela, ela se assustou muito. A Polícia Militar e a científica estiveram no local para apurar as causas do acidente e logo após liberaram o ônibus. E falando em acidente, está na mesma situação o jovem motociclista Tiago Vitor de Souza Simieli, de 28 anos. Ele permanece na UTI da Santa Casa de Votuporanga.
Segundo informações do hospital, Tiago continua sedado e respira com a ajuda de aparelhos. E já teve início o processo de aferição anual de taxímetros em Votuporanga. O trabalho está sendo realizado pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. E o mais importante, a ação é obrigatória para todos os taxistas. A fiscalização é feita na Avenida José Manão Filho, esquina com a Avenida Catarina Martins Lopes, no Jardim Alvorada. A pedido da Prefeitura, o delegado regional do IPEM, César Menezes, e um superintendente do órgão de São Paulo vieram ao município para executar todo o processo, evitando o deslocamento dos profissionais até Rio Preto. Existe uma lei federal, a 12468 de 2011, que obriga que todo município acima de 50 mil habitantes tenha um instrumento chamado taxímetro, ou seja, qualquer corrida combinada contraria se tornando crime contra a economia popular. E a Prefeitura de Votuporanga implantou esse instrumento e a gente, conforme a lei obriga, verifica anualmente para ver se o usuário do carro de aluguel táxi está sendo respeitado nesse quesito. Após a aferição, os taxímetros recebem um lacre do IPEM. O prefeito determina o valor da bandeirada. Em cima desse valor, a gente simula uma corrida e vê se o instrumento está de acordo com aquilo que o prefeito decretou. Esse é o trabalho do IPEM. Aprovado, ele recebe o status com o selo do Inmetro e o instrumento é lacrado para evitar acesso, permitindo fraude. Os aparelhos foram instalados no ano passado em todos os táxis por um sindicato de Rio Preto, que possui a única oficina credenciada pelo IPEM na região. O secretário de Trânsito do município avalia como positivo o período de funcionamento. O sindicato veio, acertou todos os chips foram todos acertados e hoje nós estamos aqui com o IPEM para realmente apenas aferir e realmente lacrar de uma forma para que o passageiro, para que o usuário do táxi não tenha nenhum problema com relação ao taxímetro. Um ano após a instalação do taxímetro, a Prefeitura trabalha agora para uma mudança de cultura, tanto do passageiro quanto do taxista, não acostumados com o uso do aparelho. As pessoas têm que entender e nós estamos fazendo o possível através da Secretaria, através de toda a comunicação de uma maneira geral, fazendo entender de que os táxis estão cobrando um preço justo, de que é um serviço de primeira qualidade, tá? Os usuários irão ter um serviço de qualidade e que nós precisamos ter o uso do taxímetro. Só lembrando que a aferição dos taxímetros termina nesta sexta-feira, dia 27. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-3042. E no próximo bloco você vai ver tempo seco aumenta casos de conjuntivite. Nós voltamos já. E vamos ver agora como fica o tempo hoje aqui em Votuporanga. A quarta-feira será de predomínio do sol com pouca variação de nuvens. A temperatura fica entre 19 e 33 graus. Neste momento, Votuporanga registra 29 graus. Inverno, época de tempo seco, hora de se cuidar, já que os casos de conjuntivite aumentam nesta época do ano. Em Votuporanga, até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já contabiliza cerca de 760 casos. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados para evitar a proliferação da doença. Por conta de uma infecção por conjuntivite, Márcia teve que ficar 8 dias de molho em casa. O incômodo é só quem passa mesmo para saber, né? Muita coceira nos olhos, inchaço de pálpebras, bastante areia, né? Parece que os olhos ficam com areia, a visão fica bem borrada, né? Não fica tão nítida. Eu tive muita sensibilidade com a luz, né? Era muito difícil estar saindo na claridade. Foi bem complicado, bastante avermelho, os olhos ficaram bastante vermelhos. Assim como ela, o número de pessoas infectadas com a doença é grande. Em 2013 superou a marca de 2.000 no município. Até o momento, segundo a enfermeira responsável da vigilância epidemiológica, foram registrados aproximadamente 760 casos de contaminação.
Acho que a principal orientação que a gente pode passar para a população é a higiene. Então, lavar as mãos com frequência, esse é um dos grandes segredos, né? Higiene, tá? Para a gente evitar muitas doenças e evitar coçar os olhos, porque às vezes a gente entra em contato com um objeto que pode estar contaminado, com a secreção, né, de uma pessoa contaminada, e aí coça os olhos, é onde a gente contrai a doença. Então, lavagem das mãos e evitar coçar os olhos. A conjuntivite pode ser causada por vírus, bactérias e também por alergias. Por isso, cuidados básicos com a higiene, como lavar as mãos, por exemplo, podem fazer toda a diferença para evitar a contaminação. Márcia sabe do transtorno que a conjuntivite pode causar e procura se atentar para prevenir a doença. Sempre a gente tem que estar orientando sobre prescrição médica, né? Procurar um médico assim porque o incômodo é bem sério, é bastante grave. Eu acredito que pode se automedicar de forma alguma, né? E tomar os maiores cuidados possíveis. E hoje, quarta-feira, antes do TVU Jornal Segunda Edição, tem programa Mexa-se. E quem traz os destaques é a professora Cassiane. Oi, Cassiane, qual é o tema do programa de hoje? Oi, Vivi, e junho é o mês das festas juninas. E é claro que o Mexa-se não poderia ficar de fora. Hoje nós estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso e vamos participar desse arraiá pra lá de bom. Tem pipoca, tem forró, tem canjica, tem quentão. E o pessoal não vai ficar de fora, não. É hoje, no Mexa-se, não perca, às 6h30 da tarde, antes do TVU Jornal. E aproveitando que a professora Cassiane falou sobre idosos, amanhã e sábado acontecem em Votuporanga mobilizações de combate aos maus tratos a essas pessoas tão especiais. Na quinta-feira, a equipe estará na Feira Livre da Praça São Bento com animação musical, orientações com profissionais e apresentações artísticas dos idosos do Centro de Convivência do Idoso. No sábado, eles também estarão na Praça Cívica das 9 da manhã ao meio-dia, também com atrações. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3421-6892 ou diretamente no CREAS, que fica na Rua Leonardo Coma, número 1683, no bairro Jardim Santa Iracema. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.